Vamos juntos com as quentes do dia. Neste domingão, depois da goleada sobre o Uberlândia, jogadores de folga e a retomada dos trabalhos nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2, uma semana aí de muita expectativa. O Cruzeiro joga na quinta diante do Democrata, o jogo no Mineirão. Quem puder comprar o ingresso aí para colocar um público legal. Claro que é um meio de semana, 18h30 o jogo, um péssimo horário. O Cruzeiro pode ter um time diferente em relação ao que goleou o Uberlândia, mas mesmo assim com chance para muita gente que ficou no banco nesse sábado no Gigante da Pampulha. Então dá para fazer um time bem legal, não vai ser aquele time recheado de garotos, porque agora é chance, muito provavelmente, para os reservas, para não desgastar todo mundo, porque no domingo tem clássico diante do Atlético Mineiro e na outra semana já é estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar inclusive como será o planejamento do técnico Tite. Neisser Vidiarreal. O Matheus Bach até comentou sobre a questão do jogador. Ele deve ser liberado para os treinos com bola neste início de semana. Se vai ficar à disposição para quinta-feira, temos que aguardar. Mas a informação é que já está curado do edema que teve e pronto para retornar aí aos treinos com o grupo. Isso vai acontecer neste início de semana. Sobre Mateuzinho, já finalizando o processo de recuperação do edema, em breve também será liberado. Para quinta-feira ainda acho pouco provável que tenha condição e o Cruzeiro também não tem pressa para sair voltando o jogador de qualquer jeito sem estar 100% curado. E isso vale para Vidalba e para Sinisterra. Jogadores vêm evoluindo muito bem nesta espécie aí de pré-temporada. O Vidalba, inclusive, se ele não for liberado para os treinos com grupo já nesta semana, no máximo na outra, ele estará treinando normalmente e aí vai voltar a ficar à disposição muito em breve para o técnico Tite. E o Sinisterra também, o Cruzeiro cuidando muito bem do atleta para que quando ele ficar à disposição, que não tenha mais nenhum outro problema físico. Claro que uma coisinha ou outra possa até acontecer, pode até acontecer, mas o Cruzeiro quer deixar o Sinisterra aí numa condição bem legal para que ele possa jogar em altíssimo nível, que é o que todo mundo espera. Uma semana de muita importância para o Cruzeiro, porque Gerson terá o nome publicado no bid da CBF. Isso vai acontecer no máximo até quarta-feira. O processo já está avançado, toda a documentação chegando da Rússia, o certificado de transferência internacional, para que o Cruzeiro possa fazer o registro no sistema TMS da FIFA. E aí o Gerson vai ganhar condição de jogo. Se vai ser na quinta ou no final de semana, temos que aguardar, mas o Gerson já vem treinando também com o grupo. Se não for relacionado para a quinta contra o Democrata, muito provavelmente será relacionado para o clássico diante do Atlético Mineiro. E também uma semana importante porque Cruzeiro e Matheus Pereira vão finalizar todos os trâmites para que a renovação de contrato seja anunciada. A expectativa é de que isso aconteça até o meio desta semana. Processo muito avançado, então não tem mais nada para negociar, é só também preparar o anúncio, produzir todo o material, que com certeza será especial. Uma renovação muito importante, jogador muito feliz, Cruzeiro muito feliz. Por mais que tenha demorado, todo mundo bastante satisfeito porque as partes chegaram em um acordo para que o novo vínculo vá até o final de 2028. Então, nesta semana, teremos este anúncio da renovação do camisa 10, Matheus Pereira. Uma semana importante também porque Cruzeiro e Borussia vão seguir conversando quanto ao futuro de Cauã Prates. Essa negociação ela já vem de alguns dias, o Borussia não arreda o pé, o Cruzeiro tenta melhorar as condições para que o negócio seja realmente feito e temos que acompanhar. O martelo está batido ou não? Pode ser batido? Sim, desde que o Borussia atenda aí às últimas reivindicações do Cruzeiro quanto à questão de valores, de bônus, de percentual, tudo isso vem sendo conversado desde a última semana. E para a gente fechar, uma informação muito importante. Todo mundo se recorda que na época ainda da gestão Ronaldo, Cruzeiro e Atlético conversaram para que os clássicos tivessem torcida única.
e isso, o contrato teve validade até o final de 2025. Neste ano, não existe contrato vigente e a informação que a gente tem, até foi divulgada inicialmente pelo jornalista Paulo Azeredo, a gente confirmou e avançou em alguns pontos, é que domingo tem clássico mando do Atlético na Arena. O Cruzeiro notificou a Federação Mineira de Futebol, o Atlético Mineiro fez contato com as autoridades da segurança, Polícia Militar. A informação é que a Polícia Militar disse que por ela não tem problema algum de o clássico na Arena ter a torcida visitante. Com isso, o Cruzeiro notificou o Atlético, notificou a Federação Mineira de Futebol, exigindo a presença da Nação Azul no clássico do próximo domingo. A informação que a gente tem é que as partes conversaram e existe um princípio de acordo para que seja disponibilizada uma carga de 2.500 ingressos para o torcedor do Cruzeiro na Arena. Se isso se confirmar, quando tiver clássico no Mineirão, essa também será a carga disponibilizada para o torcedor do Atlético Mineiro, 2.500 ingressos. Então, o Cruzeiro está confiante de que o torcedor do Cruzeiro, a Nação Azul, vai poder comparecer ao clássico de domingo na Arena. Isso está em regulamento, é permitido que o torcedor visitante compareça. Como não tem nenhuma determinação das autoridades, o Cruzeiro quer fazer valer o regulamento e colocar o torcedor na Arena. E aí é importante, sendo liberado o torcedor do Cruzeiro na Arena, que o torcedor vá à Arena, faça a festa, cante bem alto, como aconteceu naquela vez que pôde ir, mas que não faça nada para prejudicar o Cruzeiro, quanto à cadeira e etc., que o torcedor ele possa, se tiver alguma questão, denunciar. Por exemplo, aquela vez lá foi muita coisa foi feita com o torcedor do Cruzeiro, mas tentar uma conscientização de não revidar do jeito que aconteceu naquela época. Então, acho que isso é um ponto importante e quem for à Arena no domingo, que tenha essa consciência aí para fazer uma festa sem qualquer tipo de situação, mesmo que faça o estádio algo com o torcedor cruzeirense. Se fizer, procure a autoridade ali presente, tente denunciar na imprensa para que todas as medidas possam ser tomadas quanto a essa questão. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro que tem informação lá no Central da Toca sobre novidade no sócio torcedor do Cruzeiro. E ele retoma o sócio cativo. É uma modalidade que está bem escassa, né? A gente está vendo os clubes lançando o sócio torcedor e aquele que você tem o ingresso vitalício, ele está cada vez mais escasso, né? Mas não, o Cruzeiro retomou também esse sócio cativo e os valores dos planos também reajustados. O Cruzeiro está com uma meta de chegar aos 100 mil sócios torcedores. Ano passado chegou perto, né? Um pouco mais ali de 90 mil. Nesse momento, está com um pouco mais de 88 mil torcedores, 88 mil sócio-torcedores, e o Cruzeiro lançando esse sócio cativo, R$400 o preço mensal, o valor mensal dele. Além disso, tem 10% de desconto nas compras, nas lojas oficiais do clube. Tem uma entrada garantida pela Esplanada utilizando o aplicativo Nação Azul e no portão do setor, por meio da biometria facial, ingresso carregado automaticamente na conta do usuário para o setor azul inferior no Mineirão, o antigo vermelho inferior, onde você pode adquirir ali o sócio cativo. E para todos os jogos do Cruzeiro, como mandante nessa temporada, que o Cruzeiro vai operar ali no Mineirão, o torcedor tem essa oportunidade do sócio cativo. E aí os reajustes, o meu Cruzeiro de R$ 9,90 para R$12, o time do povo de R$ 29,90 para R$40, o sócio cabuloso de R$ 79,90 para 100 e o cabuloso Max de R$ 189,90 para R$200. E ainda o Cruzeiro até informa que os torcedores que aderirem ou renovarem o programa de sócio de forma anual até o dia 31 de janeiro poderão garantir os valores antigos. Então, uma boa oportunidade aí para quem está pensando em renovar os sócios, já fazer isso logo para garantir, inclusive, o preço anterior, o reajuste. Reajuste no sócio torcedor. Vira e mexe, né, Samuel? Tem torcedor que chama aqui no chat da Samuca, fala sobre sócio torcedor e tal, querendo alguma informação ou melhoria, mas esse sócio cativo, de fato,
os clubes estão deixando de utilizar. E o Cruzeiro está voltando agora com 400 pratas mensal. Para quem pode, acho que é até um bom valor, né? Pensando quem vai em todo jogo. É bom para quem vai em todo jogo. E já garante ali, né? Porque eu confesso que eu não vi muito detalhe sobre isso, sobre essa categoria aí, mas sempre tem uma pessoa pedindo, né? E quem tem presença sempre aí, com certeza compensa. E já ter o ingresso garantido, ano de Copa Libertadores, gente, eu prevejo aquelas maluquices aí em compra de ingresso, né? Daquele jeito, hein? Porque depois de 7 anos o Cruzeiro vai voltar a pisar nessa competição aí que todo torcedor gosta, né? Então, Mineirão vai estar entupido todo jogo de Copa Libertadores, tenho dúvida nenhuma. E vendo as informações aqui sobre o sócio, esse sócio cativo, o check-in ali, pelo menos ele já é recarregado automaticamente para o jogo. Então você não entra numa fila para garantir, não. Você já tem cativo, você tem ali a sua cadeira no Mineirão para acompanhar o jogo sem precisar entrar numa fila. E isso é importante, ô Pedro, como o Samuel falou aí, para Libertadores vem aí e tal, mas o que a gente tem acompanhado aqui nesses últimos jogos, no ano passado mesmo, a gente viu de Copa do Brasil e tal, o que tinha aquela fila online, que assim, o ingresso em 2 minutos acabava tudo. Não, isso aí, Ô Pedro, desculpa, eu vi aqui, o setor azul inferior, né? Que era o vermelho inferior, então é top, né? Era um pedido, né, também do torcedor do Cruzeiro voltar com o sócio cativo. Mas são reajustes que a gente já esperava que fossem acontecer, né, Léo? E é preparar, porque o futebol ele caminha para esse sentido. Então, quer estar presente, principalmente o Samuel lembrou muito bem, né? O Cruzeiro está de volta à Libertadores aí depois de 7 anos. É uma competição que tem muito prestígio. Então, o torcedor aí que tiver condições, claro, né, e que quer se fazer presente com frequência no Mineirão, ele vai ter que aderir ao sócio. Aí não precisa de ser exclusivamente o sócio cativo. Mas, se você tem as condições de aderir ao sócio cativo, é uma baita empreitada, assim, quem puder e quem gosta muito, acho que faz bastante sentido. Mas é preparar, né, Léo? Porque cada vez mais a tendência do futebol é essa. Os jogos serem ali, na sua maioria, dominados pelos sócios torcedores, porque é o que também gera uma receita considerável para os clubes. E o Cruzeiro, Valu, está com essa meta de 100 mil sócios, está querendo chegar aos 100 mil, esteve perto no ano passado, passou ali dos 90, agora com 88. Pelo movimento que a diretoria tem feito, acho que fatalmente esse número de 100 mil, inclusive, será ultrapassado. Tomara, Léo, acho que tá na hora, né, da gente conseguir se estabelecer nessa marca, é muito importante. É uma receita que muitas vezes alguns torcedores podem pensar não é a principal, né? A gente tem que deixar claro, mas é sim um montante importante anualmente que se arrecada com o sócio torcedor, que pode perguntar aí o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, enfim, eles vão falar da importância do programa de sócio torcedor do Cruzeiro seguir crescendo. Estão olhando, né? Eu acho que toda vez que vem alguma alteração, principalmente nessa de uma volta de categoria, vai ser difícil ter algum momento do sócio em que não haja uma reivindicação, né? E é isso mesmo, até chegar num ajuste de quem sabe, agradar o maior número de torcedores possíveis, né? A gente está falando de uma torcida gigantesca, que é a torcida do Cruzeiro, e tanto quanto... Já disseram aí, tanto o Samuel quanto o Pedro, né? Claro, sempre ponderando, né? Ninguém está dizendo aqui que R$400 é um valor acessível, mas para quem pode, para quem tem a condição, realmente é muito interessante, né? Assim, se você pode ter o sócio cativo ali, pagando a sua mensalidade por mês, saber, assim, colocando, mimindo, né? Dormindo, mimindo ali. Cruzeiro, primeira fase da Libertadores. Tô lá? Tô lá. Cruzeiro seguindo na Libertadores. Eu tô no Mineirão? Tô. Nossa, esse mundo aí é fantástico, né? Porque vai ser loucura, né, gente? O Cruzeiro normalizou aí ter público de 30 mil no Campeonato Mineiro. Então, assim,
né? Público de 30 mil aí, maior do que alguns times colocam, às vezes, em fases de mata-mata de competições internacionais. Então, esse é o torcedor do Cruzeiro, cara, né? Esse ano vai ser mais insana a torcida. E eu tenho a impressão é que a cada ano, nesse sentido, a gente vai piorar, entre aspas. Esse ano eu espero muito mais insanidades. Quando vier a matéria de final do ano ali, do Central da Toca, número de torcedores que ocuparam o Mineirão, vai pegar, vai confrontar com 2025. 2025 vai ficar no chinelo facilmente. Já estamos com mais de 3.100 pessoas nos acompanhando. Deixe o seu like para ficar aí com o seu coração tranquilo, se por um acaso você ainda não fez isso. Aqui o Thiago Fernandes perguntando: Samuel, eu moro fora do Brasil, eu posso fazer o sócio cativo e passar o meu ingresso para outra pessoa? Eu fui até buscar aqui informação. Não pode. Tem o próprio, no Twitter aqui, o Cruzeiro divulgou informações, ó, e tem aí, cadeira cativa, um ingresso garantido para o titular em todas as competições do profissional masculino, com mando de campo e operação do Cruzeiro, no setor azul inferior do Mineirão. Ou seja, exclusivo aí para o titular em todos os jogos, né? Mas tem um pedido aqui no chat da torcida do Cruzeiro para quem mora fora do país. Aqui, por exemplo, o Thiago falando: o Samu, o Cruzeiro tem que fazer sócio para quem mora fora do país. Ano que vem, com esse ano, né, com a Libertadores, era fatal que fosse reajustado. O João Vitor falando: vamos lotar aí o estádio, vamos fazer o sócio, galera. E esse pedido forte aí da turma para ter um sócio para quem mora fora do país. Teve até uma sugestão aqui, ó. Do Eu acho que pode fazer o mais barato, né? O meu Cruzeiro lá, porque o outro que tinha, o principal benefício do sócio era a turma assistir o campeonato, né? Só que mudou para essa questão de liga aí não teve essa questão mais do direito internacional, né? Antes a turma tinha acesso aí acho que era não sei se era o Premier, alguma coisa assim para ver os jogos, e aí o Cruzeiro teve que suspender a categoria. O Thiago até fala aqui, exemplo, quem mora fora do país tem direito a uma camisa oficial por ano para animar as pessoas que moram aí fora do Brasil, tem que fazer sócio para quem mora fora. O Thiago aqui com essa sugestão de um plano especial aí para quem mora fora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.